2 Coríntios, capítulo 11. Cuidado com a lábia do diabo. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo. Nota de rodapé 1. Com o objetivo de tornar evidente a falsidade de alguns auto-intitulados apóstolos de Cristo, Paulo se vê obrigado a comparar sua vida e obras em Cristo com as atitudes desses falsos mestres que estavam dividindo a igreja em Corinto e colocando os cristãos contra o verdadeiro mensageiro do Senhor. Ao ter que apresentar suas credenciais e falar de suas virtudes para aqueles a quem tanto amava e tanto conhecia, Paulo ironiza sua situação e comunica a seus leitores que só estando fora de si para verbalizar tantas jactâncias e obviedades, como, aliás, apreciavam fazer os falsos apóstolos. Pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Nota de rodapé 2. Zelo é a expressão que retrata o cuidado extremo, o ciúme de Deus para com seu povo noiva, Israel no Antigo Testamento. Isaías 54, 5, Isaías 62, 5, Oséias 2, versículo 19 e 20. Cristo é, muitas vezes, identificado no Novo Testamento como noivo, sendo a igreja personificada como sua noiva. Mateus 9, 15, João 3, 29, Romanos 7, 4, 1 Colossenses, 1 Coríntios, 1 Colossenses, 1 Coríntios 6, 15, Efésios 5, 23 ao 32, Apocalipse 19, do versículo 7 ao 9, Apocalipse 21, versículo 2. Paulo era reconhecido como o pai espiritual dos coríntios, 2 Coríntios 6, 13, e amigo do noivo, João 3, 29. Por isso, tinha a responsabilidade de garantir a saúde e a educação espiritual e moral da virgem, a igreja, não maculada por falsas doutrinas, e conduzi-la pura ao casamento fiel e eterno com o noivo. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito, que não o espírito que creio terdes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julguem nada inferior a esses eminentes apóstolos. Nota de rodapé 3. A estratégia da falsidade é que ela, de fato, não é toda mentirosa. Há sempre elementos de verdade em seu contexto, e isso a torna ainda mais sagaz e perniciosa. Os inimigos de Paulo eram judeus também, e estavam apresentando um Jesus de acordo com as suas próprias doutrinas judaicas. Versículo 22. Os coríntios estavam aceitando conceitos de um espírito de escravidão, medo e mundanismo. Romanos 8,15, 1 Coríntios 2,12, Gálatas 2,4, Colossenses 2, versículo 20 ao 23. Em vez de apresentarem o fruto do Espírito, liberdade, amor, alegria, paz, coragem, poder. 2 Coríntios 3,17, Romanos 14,17, Gálatas 2,4, Gálatas 5, versículo 1 ao 22, Efésios 3,20, Colossenses 1,11, 2 Timóteo 1,7. Historicamente, líderes religiosos hereges
despóticos e carismáticos têm sido mais ovacionados pelo mundo do que os santos servos do Senhor. Por isso, os crentes e as igrejas precisam ter cuidado para não se deixar influenciar pelos superapóstolos ou eminências, conforme a ironia usada por Paulo e, assim, em se afastar da verdade. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Para vos servir, despojei outras igrejas em seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas, quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém. Pois, quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Nota de rodapé 4. Paulo usa uma expressão muito rara em grego para construir uma metáfora em relação ao procedimento dos falsos apóstolos. O termo, aqui traduzido por pesado, tem a ver com a atitude predatória de um peixe oriental que primeiro paralisa e hipnotiza sua presa para, em seguida, devorá-la tranquilamente. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Acaia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Nota de rodapé 5. Era comum nas regiões da Grécia, a província de Acaia ficava ao sul, onde se localizava a cidade de Corinto, no século I. Os mestres religiosos e filósofos itinerantes era comum eles receberem por qualquer ensino que ministravam. Paulo, contudo, havia decidido em seu coração não cobrar nada pela proclamação do Evangelho e discipulado cristão, embora aceitasse ofertas voluntárias, conforme o ensino de Cristo, Lucas 10:7, Gálatas 6:6. Os falsos apóstolos alegavam que o ensino de Paulo era fraco e sem qualidade acadêmica. Por isso era de graça. Na verdade, desejavam que Paulo passasse a cobrar por seu ministério e assim se igualasse a eles. O apóstolo se nega a proceder assim e insiste em continuar sua jornada de pregar e testemunhar o dom gratuito de Deus. Irmãos da Macedônia e da igreja em Filipos foram movidos pelo Espírito e supriram todas as necessidades do apóstolo do Senhor. Atos 18:5, Filipenses 4:15. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que meus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Fracos na carne, fortes em Cristo. Afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco. Mas, se assim pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar. Ao declarar esse orgulho, não o estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez.
considerando que há muito que se orgulhar de acordo com padrões mundanos. Ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Nota de rodapé 6. Paulo usa uma expressão grega semelhante a alucinado ou doido para expressar figuradamente seu estado hipotético de total descontrole emocional e psíquico, em função de ter que dar provas da verdade transparente e inegável que vive desde que conheceu a Cristo. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Nota de rodapé 7. Os judeus costumavam aplicar um castigo, muitas vezes mortal, chamado quarentena, que constituía de uma sessão de 40 chibatadas menos 1, Mateus 10, 17. 8 fustigações são mencionadas aqui. 5 pelas mãos dos judeus, Deuteronômio 25, do versículo 1 a 3. E 3 por autoridades romanas que usavam varas nessas ocasiões, apesar da cidadania romana de Paulo, que deveria tê-lo protegido desse tipo de castigo. Atos 16, do versículo 22 ao 29. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Nota de rodapé 8. Em todos os lugares, todos os dias, Paulo corria risco de vida por causa do Evangelho e dos amados irmãos, como nos relata seu amigo Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Icônio, 2 Coríntios 14, 5, Listra, 2 Coríntios 14, 19, Filipos, 2 Coríntios 16, 22, Tessalônica, 2 Coríntios 17, 5, Éfeso, 2 Coríntios 19, 26. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. E, muitas vezes, atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado? Se, portanto, devo me gloriar, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Nota de rodapé 9. Paulo reconhece que sua própria fraqueza e as limitações humanas abrem caminho para que ele possa experimentar todo o esplendor e poder da graça superabundante do Senhor. Por isso ele chega à conclusão de que se há qualquer motivo de orgulho e glória, é na obra que a misericórdia de Cristo realizou em sua vida, e não em sua pessoa, ou em algum trabalho que tenha realizado. O servo de Deus que exorta os crentes a não se preocuparem, várias vezes se desesperou por amor à igreja
de Cristo. Atos 20, versículo 19, Colossenses 2, versículo 1. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos, com o firme propósito de prender-me. Nota de rodapé 10. Paulo refere-se ao rei Aretas IV, sogro de Herodes Antipas, que reinou sobre os árabes da Nabateia de 9 a.C. a 40 d.C. Nessa época, o terrível imperador romano Calígula havia devolvido Damasco para Aretas, pois essas terras já haviam lhe pertencido no passado. Todavia, através de uma janela, desceram muralha abaixo dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele.